Estava ansioso para te ver de novo. Está começando a nossa TV Estrela, isso mesmo, um programa especial dedicado a você. Olha, hoje falando de amor, de carinho, de respeito, relacionamento entre vovós e os seus netinhos, né? Todos confinados, será que isso dá certo? E os avós que estão educando filhos, hein? Ou educando netos, né? A gente vai tratar isso dentro do programa de hoje. Tem também uma especialista falando a respeito de câncer de mama, afinal estamos no Outubro Rosa. Depois da vinhetinha. De volta com a nossa TV Estrela, sempre uma alegria estar falando com você, trazendo muita informação, trazendo um programa todo especial, pensado para você que nos acompanha por aqui, o nosso forte abraço. Obrigado mesmo, viu? Olha, compartilha, conta para todo mundo que a gente já está no ar com um programa novo, comenta, curte, enfim, se inscreva nos canais para também saber todas as novidades da nossa TV. Você já está vendo aqui, eu estou muito bem acompanhado, né? Estou com uma enfermeira aqui, tempos de pandemia, é sempre bom estar com o pessoal da saúde por perto, viu? Caroline Nascimento Leite, é isso? Isso mesmo. Tudo bem, Caroline? Tudo bem, você? Prazer ter você com a gente aqui. Prazer é meu, agradeço. E a gente trouxe você para falar sobre um assunto muito importante, né? Que é esse Outubro Rosa, esse mês dedicado especialmente às mulheres. Merecem, né? Um mês todinho para elas. Merecem esse cuidado, né? Você é enfermeira, me conta um pouquinho. A gente fala muito de câncer de mama nesse período. É muito importante que a gente fale cada vez mais disso, né? Sim. É importante, assim como qualquer outra doença, falar sobre o câncer de mama. Esse mês de outubro, para nós da área da saúde, é bem importante porque fortalece tanto as ações quanto as ideias referentes ao câncer de mama e tudo que é possível fazer para resgatar essa mulher, o autocuidado, o cuidado à saúde como um todo. Então, para nós é bem importante. Falta de informação, ninguém pode reclamar, né? Isso, verdade. Hoje, nessa era digital, a gente está vendo inclusive diversas instituições, como é o caso aqui da Rede de Farmácia Estrela, preocupada em informar, levar conteúdo. Sim, exatamente. É importante a divulgação dessas informações, a ampliação desses espaços de divulgação como esses que vocês promovem, para que justamente essa mulher se fortaleça nas ações de saúde, da sua própria saúde e da saúde dos outros também, né? A gente sempre pede a prevenção. Ela é sempre o melhor caminho, é Exatamente. sempre o melhor remédio, né? Exatamente. Mas em tempos de pandemia, isso trouxe algum problema? Como é que você está vendo os números aí de mulheres buscando informações, buscando atendimento? Então, hoje com a pandemia, o setor de saúde ficou um pouco prejudicado. A pandemia fez com que muitas pessoas deixassem de procurar os exames de rastreamento, considerando agora, por exemplo, o Outubro Rosa, é um mês que popularmente as mulheres costumam mais procurar os serviços de saúde e esse ano esse cenário ficou um pouco prejudicado, isso ficou bem diferente. Hoje as ações de saúde como um todo têm sido muito voltadas para a pandemia e ficou meio fragilizada a questão da procura da mulher ao autoexame, da procura da mulher aos exames de rastreamento de saúde, da população como um todo, né? Você está numa central de saúde como Unimed, é até importante Sim. que você fale para a gente aqui daquilo que você está vendo dentro das clínicas, dentro dessas unidades de saúde, de todo esse cuidado. A gente pode garantir hoje que há muita segurança na busca por um atendimento de saúde? Sim, existe a segurança, as mulheres podem ficar tranquilas em relação à procura ao atendimento preventivo. Na nossa instituição, por exemplo, na Unimed, todas as medidas de segurança e de distanciamento social são preservadas, acredito que nas demais instituições também, porque mesmo com a pandemia é importante a ação preventiva. Nós estamos desenvolvendo ações em saúde relacionadas diretamente ao Outubro Rosa, tentando trazer essa mulher para o atendimento, respeitando todas as medidas para que não haja falhas na segurança, para que ela de fato venha e procure o nosso atendimento. Bom, a gente está vendo aí alguns protocolos sendo levados muito a sérios, né? Sim. Eu cada vez que procuro um dentista, que procuro um médico, Exato. recebo lá uma cartinha, olha, venha com máscara, distanciamento, venha sozinho, tem um horário específico para estar lá, nem antes nem depois, Sim, né? exatamente. Tem um horário para chegar. Todos esses cuidados são importantes, as pessoas não precisam ter medo de buscar esse atendimento da saúde. Não é necessário ter medo, todos os agendamentos têm sido feitos, todos os atendimentos são com hora marcada, toda a estrutura em que ocorre o atendimento à mulher é higienizada, todas as medidas previstas pelo Ministério da Saúde, pelas instituições são respeitadas, então não há risco. O risco maior está em não procurar o atendimento preventivo. Nós sabemos que a pandemia gerou um temor generalizado, mas o atendimento preventivo, o cunho preventivo tem que ser mantido também.
falando um pouquinho agora de evolução, a gente tem ciência, a gente tem tecnologia a favor dessa mulher hoje, né? A gente consegue detectar isso, mas com muita antecedência, evitando uma série de transtornos, cara. Sim, existe um exame que é de rastreamento também, podemos dizer assim, que nós denominamos como autoexame. O que é o autoexame da mama? É quando essa mulher faz a palpação da sua mama e aí ela pode fazer em algum período determinado do dia. Geralmente nós da saúde orientamos que ela faça isso, por exemplo, durante o momento do banho ou após o banho em frente ao espelho. É importante saber que essa mulher não se recomenda que ela faça o autoexame, por exemplo, no período menstrual. Uma vez que o autoexame ele busca identificar nódulos na mama, nós sabemos que o autoexame ele é pouco específico, ele não exclui a necessidade de realizar uma mamografia. Porém, no período menstrual especificamente, é mais comum que apareçam nódulos e aí podem gerar falsos diagnósticos, digamos assim. Essa mama está ali no período de preparação para a amamentação e de Sim. tudo mais, vão surgir no período menstrual, não. No período menstrual, o ideal é não fazer. É muito comum em nós mulheres que no período menstrual esses nódulos já apareçam por conta das ações dos hormônios no nosso organismo. Então é importante que quando essa mulher faça o autoexame, ela esteja fora do período menstrual e que ela faça com regularidade fora desse período. Por que é importante a regularidade? Uma vez que a mulher conhece o seu corpo, realiza o autoexame com frequência, ela consegue identificar possíveis alterações que a levarão ao médico. Hoje o Ministério da Saúde recomenda que a mamografia seja realizada em mulheres entre 50 e 69 anos, mas nada exclui a possibilidade do câncer de mama acontecer em período anterior a esse. Então o autoexame hoje para nós é um momento em que nós conseguimos identificar precocemente alguma alteração. Uma vez que você sempre palpa sua mama, em algum momento existe um nódulo, um caroço, uma massa palpável que você identifique como suspeita, é importante que procure o médico. Hoje o autoexame ele identifica nódulos já um pouco maiores do que, por exemplo, a mamografia, por isso ele não a exclui. A mamografia consegue identificar o nódulo mesmo que a mulher ainda não o sinta palpável, por isso os dois têm sua importância. Mas hoje é importante que essa mulher já comece a fazer o autoexame para que ela já se conheça, já conheça seu corpo, seu organismo e identifique de fato qualquer alteração suspeita precocemente. Porque caso essa alteração seja de fato um câncer de mama, quanto mais cedo ele for detectado, o tratamento pode ser mais efetivo e a chance de cura é maior. Existe uma periodicidade de quanto em quanto tempo fazer esse autoexame? Isso pode variar de mulher para mulher. Recomenda-se que pelo menos uma vez ao mês ela faça. Algumas mulheres que ainda não têm certa destreza ou habilidade podem fazer pelo menos uma vez na semana, até que se identifique de fato como é a sua anatomia, como é o seu corpo, que ela se conheça. Mas ao menos uma vez ao mês é importante que ela faça, sempre fora do período menstrual. Carolina, inclusive, trouxe algumas ilustrações, a gente está mostrando para quem está em casa, para que não tenha dúvida, não tem segredo fazer isso. Sim, não tem segredo. É importante que essa mulher, para realizar o autoexame, ela esteja numa posição confortável e num momento confortável, que ela coloque sempre as mãos, ou uma das mãos, sempre alternando, apoiada atrás do pescoço, e que ela faça a palpação em movimento circular ao redor de toda a mama e também aproxime do mamilo. Pode apertar o mamilo também, porque pode acontecer da mulher ter saída de secreção como um dos sintomas. Uma vez que ela fez em uma mama, ela alterna o braço, coloca o outro braço atrás do pescoço, a mão, né? E faz novamente o mesmo movimento. Encontrou alguma coisa diferente? Encontrou ali um nódulo, um carocinho ali? Também não precisa entrar em desespero. Não. Né? O que ela tem que fazer? A existência de um nódulo na mama não significa o câncer de mama. É importante que na ocorrência de um nódulo, na identificação desse caroço, essa mulher procure o seu médico. Se ela estiver fora da faixa etária preconizada, conforme eu mencionei, de 50 a 69 anos, que ela converse com o seu médico para verificar qual é o exame de rastreamento que pode ser realizado naquele momento. Muitas vezes o próprio médico também realiza novamente um exame clínico da mama e aí ele opta pela mamografia, por uma ultrassonografia de mama. Então o importante é, identificou um nódulo, procurar o seu médico.
Ótimas explicações, eu acredito que tirou dúvida de muita gente que está nos acompanhando. E a gente quer te agradecer, viu, Carolina, por essa dedicação, por esse carinho, porque a gente vê que vocês fazem isso com muito amor, né? Sim. Eu também agradeço em meu nome, em nome da Unimed. E eu gostaria de dizer que é importante sim que essa mulher tenha o autocuidado, é importante que ela se conheça e é importante sim que ela faça o autoexame. Hoje nós sabemos que não só para o câncer de mama, mas para qualquer doença, a prevenção é sempre a melhor alternativa. E conhecer o seu corpo, conhecer a sua anatomia nessa situação específica é muito importante para evitar problemas futuros. Caroline do Nascimento Leite, ela trocou o Rio de Janeiro pela nossa região para cuidar da gente aqui. Exatamente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Para você. Obrigada. E olha, a gente volta daqui a pouquinho aqui para a nossa TV Estrela com muito mais atrações. Um instantezinho só. Confira as ofertas de outubro das Farmácias Estrela. Kit Pantene Shampoo mais Condicionador 3 minutos R$19,90. Creme Nivea 100 gramas somente R$18,99 cada. Kit Dermacide 200 ml mais 100 ml apenas R$17,90. Repelente Tchau Mosquito Aerosol apenas R$12,99 cada. Kit L'Oreal Protetor FPS 30 mais Facial FPS 30 somente R$44,90. Creme Colgate Luminous Carvão Leve 3 Pague 2 R$4,33 cada. Farmácias Estrela, a vida brilha mais aqui. Depois desses recados importantes, nós voltamos com a nossa TV Estrela. E você já está vendo a Lorinês Faino, ela é psicóloga e nos dá alegria de participar aqui também da nossa programação. Tudo bem, Lorinês? Tudo ótimo. Prazer ter você com a gente num mês todo importante. A gente está falando de Cascavel Rosa, a gente está falando de Outubro Rosa, mas, na verdade, outubro também é o mês das crianças. A gente precisa falar um pouquinho a respeito dessa garotada aí que, olha, está testando muito adulto durante essa pandemia, né? E por isso uma psicóloga aqui no programa, principalmente para falar a respeito desses relacionamentos. Como é que está isso em casa, hein? Você acredita que está muito tenso esse ambiente de confinamento com os idosos, com os pais, com as crianças? Tem um ambiente de tensão aí, não? Realmente, é um momento atípico para qualquer um, né, na realidade, né? E aí vai de como que a família está lidando com tudo isso, né? Qual que é a perspectiva dela em relação a essa criança em casa, esse idoso em casa, né? Como que está conduzindo tudo isso, né? Algumas famílias estão tirando de letra e conseguindo aproveitar, tirando o lado positivo de um momento difícil que estamos todos vivendo. No entanto, tem algumas famílias que realmente estão adoecendo, né? Pelo fato de estar a criança em casa sem saber lidar com isso, o idoso também em casa, sem sair de casa, privado, né? Mas assim, o que a gente também tem que tentar focar é realmente, né? Como que está se dando isso e o que se pode fazer para as famílias que não estão sabendo lidar com isso, né? Digamos, algumas dicas. Agora, também, como é que a psicologia vê isso? É também uma grande oportunidade de exercício de respeito, de tolerância, todas essas coisas que a gente prega o tempo todo, né? Agora, na prática, é preciso ação, né? A gente precisa mostrar esse respeito e essa tolerância. É hora disso mesmo? É com isso que a gente vai conseguir conviver bem num ambiente familiar? Exatamente. O que acontece, né? Se você ficar só a nível de pensamento de mudança, não acontece nada, né? É preciso ter um pensamento para mudança e uma ação, né? Então, se não está legal na minha casa, está difícil de lidar, o que eu preciso fazer com isso, né? Nós temos, então, avós e crianças, às vezes, que estão no mesmo ambiente, pelo fato da família estar toda em casa. Por que não aproveitar isso melhor e bem aproveitado, né? Já que são duas idades que se complementam de certa forma, né? O idoso que já está lá aposentado, talvez está um pouco mais tranquilo, né? E a criança que está ali cheia de energia, né? Querendo uma atenção, né? E que muitas vezes os pais não conseguem dar essa atenção pelo fato de ter que trabalhar o dia todo. E os dois precisando de cuidados especiais nesse momento, né? Exatamente, de um olhar especial, né? Cada um com a sua demanda, né? Digamos assim. Né? E a psicologia, sim, ela vem trazer esse olhar mais positivo, digamos assim, de o que fazer nessa hora, né? Nós estamos aqui com uma turma muito especial que nos acompanha dentro da TV Estrela, que é o nosso clube da melhor idade, né? Então é gente que passou ali dos 60, dos 70, está ali nos acompanhando e que acabou recebendo, por conta dessas mudanças dos tempos, mudanças de época, né? Uma responsabilidade a mais, educar
netos, né? Os pais saíram para trabalhar e de repente vovô e vovó, que já estavam ali pensando em se aposentar e curtir a vida, tem a obrigação de cuidar dessa garotada. Como é que é isso, hein? Esse é um tema um pouco complicado, né? Porque o que a gente ouve dizer quando fala de avós cuidando de netos? Os avós estragam os netos, né? Porque dão uma certa liberdade, né? E o que acontece? E não é só nesse tempo agora, né? Nesse período que vivemos. Alguns avós já assumem essa responsabilidade pelo fato dos pais trabalharem, né? Já antes disso já vinha. E como a longevidade, a melhor qualidade de vida, um cuidado com a saúde tem possibilitado aos avós hoje cuidar realmente dos seus netos, né? A gente fala numa relação multigeracional, porque muitas vezes o netinho está convivendo com o avô, com os pais, com os avós e às vezes com os bisavós ainda, né? Então, o que acontece, né? Nessa questão de educação, quando se trata do avô e avó que está cuidando realmente, diariamente, é preciso sim impor regras e limites, né? Porque senão a criança vai sair, digamos, dessa curva, né, de normal, né? Mas o que acontece? Também não se pode esquecer, privar o avô e a avó de ser vó e vô, né? É preciso ter os limites, mas o avô e a avó tem que ter aquele papel que é do amor, que é muitas vezes não quebrar as regras daquele doce, né, daquela brincadeira naquela hora que não era para brincar, né? Então assim, isso não pode ser uma rotina, mas os pais também não podem chegar na casa dos avós com uma lista de regras, né, e entregar para eles e falar assim, ó, é desse jeito que eu quero que você cuide. Porque os avós também vão ter o jeito deles de cuidar e isso vai ter que ser, claro, acordado entre as partes, né? Mas sem privar o vô e a avó de ser vô e vó. Eu percebo por experiência própria, tá? Eu falar aqui, não entendo nada de psicologia, não é minha área, eu estou falando lá de casa. Eu sinto uma necessidade que marido e mulher, dê autoridade para o outro, mostre que o outro tem autoridade, mostre para as crianças que esse aqui merece respeito, na valorização, no contato do dia a dia. Isso é necessário fazer também com esses avós, já que eles vão ficar com uma incumbência assim, de tanta responsabilidade. É papel dos pais transferir essa responsabilidade de forma que as crianças saibam que agora quem manda nessa casa é esse vô e é essa avó, para que ele consiga ter controle de uma situação? Exatamente. O vô e a avó, eles têm que ter essa responsabilidade, porque se, as regras são dos pais, não vai funcionar, porque a casa é outra, o ambiente é outro e as pessoas são outras. Né? Então, a partir do momento que houve essa entrega aos cuidados dos avós, né, é necessário que sim, que fique claro para a criança que os avós terão toda a responsabilidade de cuidar, assim como impor os limites e as regras. As crianças têm que estar cientes disso. Neste momento de educação de filhos também, é preciso se dizer, né, esses avós podem também estar numa situação de debilidade, podem ter limitações, podem estar numa idade que já não dá mais para cuidar de criança, que já não tem paciência ou não tem saúde para cuidar de uma criança. Agora, como é que é um avô? Uma avó diz não para uma família, diz não para um pai e para uma mãe. Dizer não é difícil em todas as idades, não? É difícil, né? Nós temos que trabalhar mais a assertividade, né? Você falar não, justifica o teu não. E os filhos também ter essa maior clareza em relação à condição dos pais mesmo. Porque nós também não podemos colocar, num quadradinho só ali, jogar todos os avós ali dentro, como se todos tivessem a responsabilidade e todos quisessem cuidar dos netos, né? Hoje nós temos avós que ainda estão trabalhando, que ainda estão numa vida totalmente ativa, né? Então, assim, eles estão preocupados ainda, às vezes, com a própria profissão e essa questão de cuidar dos netos, talvez, é o cuidado, mas não o cuidado igual os filhos talvez queiram, né? Colocar a responsabilidade aos pais, né? Então, os filhos têm que estar atentos a isso, porque muitas vezes, para os pais dizer não aos filhos é muito mais difícil. Literatura é uma coisa, a realidade é outra, né? Na literatura, romantizado, uma vovó numa cadeira de balanço, com o livro no colo, lendo planetinhas comportados. Não é bem assim, né, no dia a dia. Não é bem assim, não é. E a realidade mudou muito, né? Nós temos, a gente fala assim, os jovens são muito diferentes, né, hoje, mas todos nós somos diferentes, né? Os avós também são diferentes.
né? Eles também querem ter uma vida mais ativa, né? E que a medicina veio para proporcionar tudo isso, o maior cuidado com a saúde também que eles têm, né? Então a gente percebe que eles também querem estar mais ativos, né? E muitas vezes, assim, essa questão, ela foge, digamos assim, de só ficar cuidando do neto. Aquela avó que ficava tricotando já é menos pessoas, elas já querem estar mais ativa também, né? E, assim, mais uma vez eu reforço, os filhos que percebam, né? Porque também não pode privar o pai e a mãe do que eles desejam fazer em função de ficar somente com os netos, né? Nesse Carinho, respeito, amor é se colocar no lugar do outro, é entender o que o outro está passando, é buscar ou se aproximar ao máximo disso para poder realmente fazer com que essa harmonia em casa perdure. É isso. Exatamente. A empatia, né, que a gente fala tanto, a gente tem que colocar em prática, né, na verdade, porque às vezes ela fica uma palavra bonita, né, numa frase bonita, ligada à empatia, mas nós temos que ter em prática a empatia. A gente se colocar no lugar do outro, se perceber, né, tentar identificar o que o outro realmente está sentindo. Mas vou falar, é algo terno, é algo, né, que gera generosidade, na sua grande maioria é essa transmissão de carinho, de boas memórias, de afetividade, né? Então é uma riqueza os netos que têm essa possibilidade de compartilhar junto com os avós, né, essa infância, e muitos adolescentes e muito vida adulta, né, ainda são muito ligados aos avós. Doutora Lorinês participando com a gente da nossa TV Estrela, quero te agradecer muito por esse bate-papo, ajudou muita gente, tenho certeza, em casa aí. E se você tiver dúvidas a respeito desse assunto ou quer fazer qualquer comentário, por favor, né, tá aqui, o espaço de internet é muito tranquilo hoje para fazer todos os comentários. E se você gostou, a gente traz a doutora Lorinês de volta. Obrigado pela participação. Obrigada, agradeço a todos vocês. E um abraço para todos os avós e avós e para as crianças. Esse lindo Dia das Crianças a todos aí. A gente volta a se falar no próximo programa TV Estrela, sempre com assuntos interessantes para você por aqui. Forte abraço, tudo de bom, até mais.